Os amigos vão do A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Que alegria grande chegar na sua casa. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência de sempre. Estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Estamos também aqui nas nossas plataformas digitais. Hoje é dia de Júnior Correia. Está aqui para conversar com a gente, para bater um papo, como acontece toda terça agora. Antes era quinta, agora é dia de terça. Uma conversa franca, aberta, direta com você, para você ficar bem informado. E aí, sem corte, né? Aqui é direto. Juninho, tudo bem? Tranquilo? Semana boa, começando? Bom dia, muito boa, claro. Sempre muito tranquilo, boa. Né? Dá um olá para todo mundo aí da televisão. O pessoal me assiste bastante, tá? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Nós estamos Fala aí. muito aí nas ruas, quando a gente anda, quando a gente passa. Cara, nossa audiência tá... Um abraço pro Carlinho aí também. Tá grande, nossa audiência grande, graças a Deus. O povo é generoso com a gente. Antes de entrar nessa questão de que você está andando o Cachoeiro inteiro, você vai no Zumbi, você vai no aeroporto você já mora lá, né? Você vai no Coronel Borges, no Gonzaga, vai em Minas, Amaral, você está em tudo quanto é canto. Antes de entrar nessa questão, porque a pergunta é, o que você encontra lá quando você chega? O que você encontra na rua? O que você encontra de opinião do povo? Antes de entrar nessa questão, é preciso voltar aqui um pouquinho, porque a reforma, quando você veio aqui pela última vez, a reforma seria votada. E a gente não sabia como é que ia ficar, e aí teve a aprovação, né, da reforma tributária. O seu partido, o PL, o ex-presidente Bolsonaro, se posicionou contrário, mas mesmo assim parte, eu acho que 18 deputados, né? 20 deputados. 20 deputados votaram favorável. 20 agora, dos 99, né? Isso, dos 99, 20 votaram favorável. Agora, no final de semana, inclusive, teve uma briga, uma discussão entre os deputados do PL, muito grande por conta disso, um chamando outro de traidor e tal. E você foi candidato a deputado federal na última eleição. E uma das minhas pautas era isso, a reforma tributária. Sim, uma das suas pautas. Não que eu apresentaria, mas eu alertava as pessoas, olha, ano que vem, se for o Bolsonaro, eu tenho certeza, se for o Lula, eu não sei. Mas eu imagino que ano que vem vai ter reforma tributária. Eu já falava isso para as pessoas. Sim. Pode perguntar onde eu fui. Eu falava, vai ser pautada reforma tributária. Vocês já pensaram no seu deputado federal como ele vai votar? Sim, porque foi isso mesmo. Isso é muito importante. É muito importante. A gente às vezes fica pensando no deputado federal porque ele vai mandar emenda para o município. Tá, a emenda é muito bacana, muito legal. Mas tem coisa mais importante. Tem uma coisa muito importante, que é a reforma tributária, que pode mexer em toda a questão de impostos no Brasil todo. Sim. Que às vezes aquela emendinha que o cara pode mandar não tem sequer nem chegar perto do tanto que vai perder numa reforma tributária mal feita. Um negócio desse mexe com a vida de todo mundo. Todo mundo. É isso? Mundo. Aí a pergunta é o seguinte, se você estivesse em Brasília, tivesse sido eleito, o Bolsonaro, que era do seu partido, fazendo um discurso contrário à reforma tributária. 20 deputados votaram a favor. Você estaria entre os 20 ou entre aqueles que não votaram? Então, eu me questionei isso essa semana mesmo, porque foi votado e aprovado semana passada. E assim, no Espírito Santo, dos 10 deputados federais, apenas o Evair e o Gilvan votaram contra a reforma. Sim. Não, desculpa. O Evair, o Gilvan e o Messias Donato votaram contra a reforma tributária. Os outros votaram a favor. O do PL 20 votaram pela reforma tributária, né? Os outros 79 não votaram. O Republicanos votou em peso na reforma tributária. Fechou questão, né? Fechou questão. Então, assim, eu fiquei me questionando, porque, veja... O Republicano, eu acho que com orientação o Tarcísio ajudou muito, né? O que acontece? Eu estava me questionando justamente sobre isso. Falei, gente, se eu tivesse lá, eu votaria pela reforma tributária ou não? E aí, por que eu me fiz essa questão? Por que eu me fiz essa pergunta? Porque uma coisa é a gente estar aqui, né, fazendo comentários sobre a reforma tributária. Outra coisa é você ser um deputado tendo que votar aquela matéria. Só que hoje, de fora,
a gente acaba não tendo, muito embora a gente tenha acesso ao texto, porque a internet nos dá isso, a gente lê ali a matéria, a gente consegue ver, só que a gente não está no ambiente onde acontece a discussão, onde você tem 513 deputados, cada um com uma cabeça e cada um vendo, às vezes, até uma falha. Exatamente. O debate, o debate ajuda no entendimento. Por que, por exemplo, eu aqui em Cachoeiro, eu como vereador, eu vivo brigando para que os projetos de lei sigam o caminho dele, sigam o caminho das comissões, esteja o máximo tipo assim, estoure o tempo de discussão. Porque cada um, ao ver o projeto, pode encontrar, às vezes, uma falha que eu não vi. Sim, e nós estamos falando de um negócio que vai mexer com a vida do outro lá, cara. A reforma tributária, muita gente falando assim, está há 35 anos sendo discutido. Não. Há 35 anos se discute uma reforma tributária. Uma reforma tributária. Mas não quer dizer que é essa. Por quê? Até porque essa daqui, ela é fruto de duas propostas antecedentes, que eram diferentes, de outras emendas que foram feitas, outras projetos de lei substitutivo. Então, assim, não é a mesma reforma que chegou 35 anos atrás. Não, é totalmente diferente, é totalmente mudada. Então, assim, dizer que está 35 anos de discussão é verdade, mas não quer dizer que é essa matéria. O projeto de lei chegou na Câmara na semana passada para votar semana passada. Então, assim, de fora é uma coisa, mas era aquilo que a gente já discutia. Eu falava isso no programa, se você quem olhar nos programas anteriores vai ver. Eu falava, olha, aparentemente o que está sendo discutido é isso. Mas a gente não sabe ao certo o resultado final, porque a gente não sabe qual é o impacto de todo o texto. Porque tem nuances ali que a gente não sabe. Por exemplo, a gente viu que após a reforma, agora alguns serviços digitais vão ser taxados. Por exemplo, os streamings, né, Netflix, o da HBO vai ser taxado, o Uber vai ser mais taxado, aplicativo como iFood vai ser taxado. O que eu entendo sobre isso? É que provavelmente o governo federal criou uma base de... Lembra que eu falei da questão de depende da base para você tributar? Sim, Eles criaram uma base digital, porque o povo está no digital. Então eles criaram uma tributação lá, porque é quase irreversível esse tipo de serviço online. Então ele bota uma tributação lá, mesmo que baixa, e a arrecadação aumenta. Só que eu não sei o impacto disso em outros serviços na ponta, porque hoje você pega uma indústria com uma taxação um pouco menor, mas os serviços na ponta, uma taxação maior. Quem está na ponta, normalmente não é grande varejista. Será que a gente vai acabar tendenciando o nosso país para que os grandes varejistas tomem lugar daqueles pequenos? Então, assim, é esse tipo de questionamento... Tem muita coisa para a gente compreender ainda, né? É esse tipo de questionamento que eu me pego questionando, e na hora de votar, eu ainda não sei o que eu votaria. Eu não sei se na discussão lá alguém me convenceria a votar a favor, porque teve muita gente que votou a favor e falou assim, não, eu vou votar a favor porque a gente precisa de uma reforma tributária e essa é o que tem à nossa disposição e depois a gente vai fazer... Por exemplo, alguns falaram isso, eu vou votar o texto base, mas depois eu vou votar para zerar os impostos da cesta básica, igual zeraram. Porque o que foi aprovado foi o texto base. Agora... Só que você vai criando penduricalhos no projeto que, tipo assim, o texto base com esses penduricalhos geram outros problemas também. Exatamente, é complicado isso. Toda vez que você faz uma emenda, você está desvirtuando uma parte do texto que pode gerar uma consequência muito pior. Resumindo, essa questão dessa reforma, isso não acabou. O texto base foi só o começo. Foi só o começo. Né? E tem que ir para o Senado ainda. Vai para o Senado ainda. Porque agora... E lá vai ser mudado outras coisas, vai ter destaque que vai ser alterado. Então, assim, eu me pego... Porque como eu não estava no momento ali da discussão, eu não sei como que eu... Se você ficaria com o Tarcísio, acompanharia... Eu não sei se eu provavelmente... Por que o Tarcísio fechou a questão do partido dele inteiro?
Ele está levando para o lado de tudo que é lado, dizendo que traiu o Bolsonaro, que traiu... Não, eu acho que não é que ele traiu o Bolsonaro, eu acho que ele olhou o interesse do Estado dele. Do Estado, naquele momento, não é isso? Naquele momento foi interessante. Eu fico imaginando um governador de São Paulo com os grandes empresários atrás do cara, né? Ele tendo que tomar uma posição, imagina. Não sei se é porque São Paulo é muito industrializado, então assim... aliviar imposto sobre indústria para o estado de São Paulo é muito bom. Porque o estado que já é muito industrializado é muito industrializado. E como é um centro comercial muito grande, mesmo se aumentar o setor varejista, vai continuar tendo muito mercado lá. Exatamente. Eu acho que ele pensou muito na arrecadação do estado de São Paulo, que pode melhorar. Eu não sei o que está na cabeça do Tarcísio, se ele realmente acreditou na reforma tributária, se foi uma jogada política, mas eu só sei o seguinte, que eu buscaria, por exemplo, um aconselhamento do próprio ministro Paulo Guedes, eu buscaria aconselhamento, ex-ministro, né, que não é mais ministro, mas eu buscaria o aconselhamento dele, buscaria aconselhamento de pessoas que já trabalharam no Ministério da Economia, né, do governo Bolsonaro, porque são pessoas, igual, por exemplo, um disputou a eleição com a gente, que é o Márcio Furtado. Sim. Ele era superintendente do Ministério da Economia aqui no Espírito Santo, disputou a eleição de deputado federal com a gente. Eu buscaria, através dele, o aconselhamento dele, porque ele já trabalhou no meio, então ele já tinha uma ideia do que poderia gerar. E às vezes a gente que acaba sendo leigo, a gente não vê as consequências futuras. Exatamente. Mas o cara que trabalha com aquilo todo dia, às vezes ele vê que uma vírgula errada lá, cara, essa vírgula aqui pode gerar uma como é que o pessoal fala? Uma questão jurídica que lá na frente... Uma interpretação jurídica lá na frente vai criar uma jurisprudência, o STF vai mudar o entendimento e aí vai bagunçar tudo de novo. Porque o Brasil é assim. É assim mesmo. É assim. Infelizmente, é desse jeito. Bem, nós falamos aqui dessa questão que tinha que falar, não tem jeito, mas eu quero puxar o intervalo comercial e voltar para a gente falar o seguinte. Você tem visitado os bairros de Cachoeiro, tem um vídeo meu, inclusive, falando que o assunto é esse no programa. Você tem visitado o bairro, entrado nas ruas, conversado com pessoas, bairro de classe média, classe alta, classe menos favorecida, pobre, rico, tem que conversar com todo mundo. O que você encontra nisso? O que você está vendo na cidade de Cachoeiro, que é a nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo, para você que acompanha o programa em outros estados? Nós vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio. É feito com pura carne de pernil, carnes nobres, selecionada, uma delícia. Tem aquelas marcas que depois que assa fica ressecada, perde o sabor. A linguiça da Cofrio não. Suculenta, gostosa, temperada, aquele tempero que só ela tem. Por isso, eleita a melhor linguiça para churrasco do Brasil. Cofrio, sabor a toda a prova. Lembrando que os produtos Cofrio você encontra em todo o estado do Espírito Santo, nos melhores supermercados, mercearias, padarias, açougues aqui do nosso estado. Leve para casa Cofrio, sua família merece o melhor sempre. Cofrio, sabor a toda a prova. Juninho, você tem andado as ruas de Cachoeiro, bairro por bairro, rua por rua. Todos os dias você está aí visitando, conversando com o povo, né? O que é que você encontra na cidade? O que é que você encontra nos bairros? Eu fiz essa... Quando eu falo de você encontra, eu estou falando de condição de rua, sentimento do cidadão. O que você encontra nesse sentido? Eu coloquei essa meta esse ano. Claro, desde o início do mandato, eu rodo todos os bairros e distritos do nosso município. Rodei tudo, né? Mas esse ano eu fiz uma meta de esse ano, especificamente, buscar... Eu estou nessa meta ainda, vamos ver se eu consigo chegar. Eu espero que eu consiga chegar. Até o final do ano eu quero rodar todos os bairros e distritos. O que eu fiz em 2 anos eu quero fazer em 1, né, para poder, nesse 1 ano, mapear bem, né, o nosso município. E aonde que eu vou, né, qualquer bairro e distrito que eu vou, tem 2 lugares em especial que eu gosto de visitar. 2 lugares que eu gosto de visitar. Escola e posto de saúde. Por quê? Além de visitar rua, visitar... Né, eu gosto de visitar escola e posto de saúde. Por quê?
porque são os dois maiores serviços do nosso município e são os serviços que estão no cotidiano do cidadão cachoeirense. Não tem uma casa, praticamente, de cachoeirense que não tem alguma criança em idade escolar e não tem ninguém que não precise do posto de saúde, nem seja para tomar uma vacina. Isso aí. Né? Então, posto de saúde e escola são os dois lugares que eu faço questão de visitar. Né? E o que eu vejo, principalmente, né, falando na parte de educação e de saúde? Tirando algumas realidades, mas eu vejo que houve do começo do ano, do começo do mandato até agora, houve uma certa melhora na estrutura de escolas e postos de saúde. Você fala de estrutura física? Estrutura física. Na estrutura física houve uma melhora. Porém, e aí faz um adendo, que é até bom de alerta, tanto para a Secretaria de Educação quanto para a Secretaria de Saúde, os serviços não têm acompanhado a melhora da estrutura. O que é isso? Eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido um aumento muito grande na reclamação das pessoas no atendimento. Posto de saúde, por exemplo. Aonde não falta médico, falta um bom atendimento na recepção. Entendi. Porque mas aí é falta de qualificação ou falta de quantidade em mão de obra? Eu acho que é falta de qualificação, principalmente. Entendi. Eu recebo muita reclamação assim. Reclamação de atendente que não recebe bem. Entendi. De que às vezes não passa para a população. Sei lá, passou alguém na frente para poder ser atendido pelo médico. Por que passou alguém na frente? A pessoa ela marcou horário? O que é? A pessoa está com uma necessidade muito mais grave? E às vezes uma falta de comunicação com as pessoas que estão lá gera esse todo desconforto. Um desconforto. Aí aquelas pessoas que vão para poder questionar, a pessoa não responde, aí a pessoa fica revoltada e começa a querer o seu direito. Aí aparentemente faz um escândalo, mas é porque são os seus direitos que estão sendo violados. Né? Eu tenho visto muito isso. Questões mínimas, às vezes um pedido de um exame que não é feito. Às vezes é um remédio que a pessoa poderia dar o caminho para o cidadão e não dá. Aí o cidadão fica aqui naquela... O próprio atendimento, a maneira como você trata o cidadão, não é isso? Os agentes de saúde, tem muita agente de saúde ótimo em Cachoeiro, porque assim, é fantástico, que atende muito bem, vai na casa das pessoas. Mas eu tenho visto muita reclamação de agente de saúde. Entendi. Que tem anos já que não vai na casa da pessoa. Aí é falta. A reclamação, falta do agente de saúde na casa. E na casa às vezes sabe que tem aquele doente, aquele idoso, que precisa de uma visita para poder realmente ir lá, para saber o que está acontecendo. Mas, Juninho, quando você fala essa questão do atendimento, eu acho isso muito interessante, porque eu acho que esse é um problema, não é a questão só de Prefeitura de Cachoeiro, é a questão nacional esse negócio, porque o ser humano ele vai sendo deixado sempre num outro plano, não é? Você falou aqui, você percebeu que teve uma melhora na estrutura dos postos de saúde e das escolas, a estrutura física. Né? Mas se você não faz um investimento no ser humano, o resultado não vai chegar para a população, seja na escola, seja na saúde, seja onde for. Você quer ver? Escola, por exemplo. Você chega nas nossas escolas hoje, quase todas as escolas de creche e infantil, você tem umas mesas assim que tem um tablet nela para a criança, né, fazer atividade, brincar. Você tem tal dos Chromebook, você tem um monte de tecnologia nas escolas. Tem até lá no BNH aquelas da época de Castiglione ainda. Aqueles quadros digitais. A estrutura, não tenho que reclamar de estrutura de escola pública em Cachoeiro. Mas o professor, ele está preparado para poder usar aquilo? Está preparado, tem tempo, tem professor em quantidade suficiente para lidar com um grupo pequeno. Tem mecanismo para poder usar aquele tipo de instrumento, né? O material, e aí você tem que chegar no eu vejo salário. Muita reclamação de material didático. Qual é a reclamação que eu vejo hoje de material didático de professor?
e os professores não participam da escolha. Já vem direcionado para as escolas. Entendi. Ó, tem essas 3 opções, mas a secretaria ela prefere esse daqui, tá? O professor não tem nem a opção de escolher qual material didático ele quer dar. Às vezes é um material didático que não tem a didática que o professor tem. Então, eu vejo muito essa reclamação. Professores que é claro que muitos não podem se expor, porque muitos são DTs. A verdade é essa, né? Então, assim, e muitos têm a perseguição também. Então, assim, a estrutura tem. Carteira você tem em estoque, você tem livro em estoque, você tem um monte de coisa em estoque. Mas falta para o professor os mecanismos para poder aplicar. A mesma coisa na saúde. Parece que a estrutura está muito bem feita, mas parece que faltam os mecanismos. E quando eu falo de saúde, Parraro, porque eu tenho visto muito isso, é um momento de maior fragilidade das pessoas. Sim. É o momento que a pessoa está doente. Esse é o pior momento. Você está doente, vai buscar um socorro. É a pessoa que está indo no UPA e... Eu não estou falando, veja bem, que a pessoa vai no UPA, ela tem que ser atendida com urgência. Porque às vezes não é urgência. Às vezes a pessoa ela pode esperar um pouco. Mas a pessoa obedecer a fila, obedecer a ordem de chegada. E obedecer também a ordem das urgências, emergências. Né, eu acho que tudo isso Mas tem não que dá ser para o Juninho, que é vereador, chegar lá e entrar na frente de todo mundo. E não dá também para o cidadão chegar lá, o atendente simplesmente dá uma fitinha azul no braço dele, falar, tá, agora pode sentar. Aí o cara começa a ficar ali 1 hora, 1h30, 2 horas, o cara começa a achar, bom, eu fui esquecido aqui. Isso aí. Eu fui esquecido. Porque não é que no serviço particular ele vai ser atendido na hora. Não é isso. Sim, não vai. Mas aqui no serviço particular o cara vai chegar para ele e falar, olha, o seu caso é o da fitinha azul, você vai esperar, a gente vai tentar atender você o mais rápido possível, mas tem muitas pessoas aqui que estão em urgência, emergência. Sim, numa situação mais grave que a sua. Mais grave, então, assim, pode demorar um pouquinho, mas você vai ser atendido. É uma coisa tão simples, é uma atenção tão simples. É uma questão parece tão boba, mas que faz tanta diferença. Mas aí, a questão está na gestão humana, né? Gestão humana. Eu acho que falta hoje muito essa questão o trabalho dos recursos humanos, justamente trabalhar isso. E aí, a empatia de quem está de frente ali no atendimento. Que também a gente precisa compreender. Isso faz parte do atendimento. Isso, a gente precisa entender que não é fácil para quem está ali na frente, da linha de frente. Se não tiver um preparo, se não tiver uma qualificação para aquilo, não vai ter dificuldade em lidar com aquilo, porque está lidando com quem está num momento de muita fragilidade. Né? E às vezes o cidadão está nervoso, o cidadão chega com o filho lá, o filho está passando mal, demora a atender, ele fica nervoso, entendeu? Não é isso? E negligência, né? Negligência. O que eu percebo, Juninho, o que eu percebo é o seguinte, para a saúde e para a educação, tem muito dinheiro, muita grana. Saúde e educação, muito dinheiro. Mas esse dinheiro não chega no salário do funcionário, do professor, do funcionário, do secretário, do atendente, do posto. Não chega nisso e esse dinheiro não chega na formação desses profissionais. Entendeu? Quando eu falo formação, é o seguinte, é formação... A gente fala de formação, o professor é formado. Não, estou falando da formação mesmo diária, como lidar com aquilo, ouvir o professor. Olha, eu estou lidando com 30 alunos, para mim é muito, não dá para se diminuir. Parraro, por que, por exemplo, o profissional do SAMU, né, que trabalha no SAMU, ele vai fazer um atendimento numa casa, independente se o cara estiver no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, ele vai buscar a pessoa para poder botar. Sim. Agora o da Prefeitura de Cachoeiro não sobe escada. Ah, é? Essa eu não sabia, não. Eu também não sabia. Fiquei sabendo esses dias atrás. Pessoas que precisaram do serviço, o profissional chegou, tem escada? Tem. A gente não pode pegar. Não é? Por quê? Mas isso é uma determinação, será, da secretaria? Eu ainda não sei, vou procurar saber. Porque saber. Ou talvez... Eu já estou falando aqui no ar, porque isso aconteceu. Ou talvez seja, ou seja, porque é um setor pela formação dele. Aí que tá. Será que o cara ele falou que não podia porque ele não queria subir escada, ficou com medo de acontecer alguma coisa, não queria se comprometer? Ou será que existe alguma formação específica? Não é isso? Que para ele fazer essa retirada de pessoas em segundo andar. Será que falta uma formação para esse profissional da área de saúde?
Por que, por exemplo, o município parece que investe muito em secretários, em comissionados, e aí eu vou citar até o caso da viagem do Vitor, né, lá para Medellín. Sim. Me fala quem que era efetivo que foi naquela viagem. Porque no mais tardar, 2024, acaba o mandato do Vitor. O prefeito e o vice-prefeito que estava lá não vai ser mais o prefeito e vice-prefeito. Provavelmente os secretários lá, que era o Wander, que não é mais secretário, né? O Wander e o Paulinho, não vão continuar mais lá. Alex da Vitória nem é mais secretário. Tá. 2024, eles saíram do governo. O que vai ficar para a prefeitura? Essa formação pode ter ficado para o cidadão, mas para o município não. O que a experiência deles vai ficar para o município? Nada. Eu não vi até hoje, de todas as viagens que eles fizeram, um plano que eles colocaram no papel dizendo o que eles viram, o que eles não viram, o que eles gostariam para Cachoeira e deixaram no Diário Oficial, por exemplo. Entendi. Agora, por que o efetivo não poderia ter ido? Porque o efetivo vai ficar. Exatamente. Muda o prefeito, muda o partido, o efetivo está ali. Eu não vejo, por exemplo, professores efetivos que são valorizados no nosso município. Eu não estou falando de um ou outro. Um cursinho aqui, um cursinho ali. É de fato você investir no cara, fazer um mestrado, fazer um doutorado, melhorar o nível da rede. Sim. Aqui acabou o tempo. Obrigado, tá? Você está cheio de compromissos hoje também, chegou até mais cedo hoje. Obrigado por ter vindo ao programa, uma ótima semana para você, tá? Bom trabalho, hoje tem sessão. Hoje tem sessão. Aí, valeu. Obrigado. Turma, fechando nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, hein? De volta, se Deus quiser, amanhã. Beijo no seu coração. Até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.